Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia Marques de Castro. Eu sou filha da Caridade Marques de Castro e de Antônio de Castro. Meus pais nasceram na cidade de Marliéria, próxima daqui de Timóteo. Eu nasci aqui em Timóteo. Na minha família, nós temos algumas histórias com relação a nome próprio. Por exemplo, eu me dei o nome de Márcia Castro para ser o nome de contadora de histórias, vamos dizer assim. Por quê? O avô da minha mãe chamava Antônio de Castro. O meu pai também chamava Antônio de Castro. Então, quer dizer que se meu nome for Márcia Castro, eu não estarei criando nenhuma briga entre pai e mãe, né? Porque Castro é o nome da minha mãe de família e é o nome do meu pai. Então, na nossa família, nome foi sempre uma coisa assim muito diferente. O meu avô, ele, para satisfazer ao padre, que minha mãe disse que é o padre Chiquinho, que queria que as pessoas colocassem o nome das filhas, meninas, das virtudes. E o meu avô, para alegrar o padre, nasceu a primeira filha dele, então ele colocou o nome de Fé. Então eu tenho uma tia que chama Fé Marques Lana. Aí nasceu a segunda criança, que também era uma menina, então ela teve o nome de Esperança Marques Lana. Aí nasceu mais um filho, mas aí não era menina, era um menino. Ele ganhou o nome de José Marques, né? Que, como diz a minha mãe, em homenagem ao pai de Jesus. E nasceu o quarto filho. Era uma menina novamente. Então, qual o nome que ela ganhou? Caridade. Caridade Marques de Castro. E assim foram nasceram mais 4 filhos. Aí os nomes foram em homenagem a Maria, em homenagem aos santos, né? Então tem Maria Auxiliadora, tem a Germana. Germana é em homenagem à avó. Então todos os nomes são em homenagem a alguém. Então tem a Germana, Maria Auxiliadora, Maria Aparecida e Antônio. E nesse meio tempo aí desses nomes da família, então a nossa família sempre passou por alguns detalhes diferentes com relação a nomes. Quando eu era muito pequena, tinha 5, 6 anos, eu ficava muito feliz quando eu ia à missa, porque a minha mãe era homenageada toda a missa. Eu tinha 5 anos, 6 anos, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. A minha mãe era homenageada, então era minha mãe e minhas 2 tias, a Fé e a Esperança, todas as 3 eram homenageadas na igreja. Eu ficava feliz e ao mesmo tempo eu ficava assim, pensativa. Por que só as 3 eram homenageadas? Os outros irmãos, os outros filhos do meu avô não eram homenageados. Então eu ainda não entendi essas coisas. Tá? Foi uma das primeiras coisas que teve na família com relação aos nomes, né? E aí depois, várias situações foram crescendo. O meu avô sempre foi muito engraçado. E aí ele dizia sempre que ele é o único homem, o pai, que casou todas as filhas, irmãs de caridade, sem pedir permissão na igreja católica. Ele casou todas as irmãs de caridade, né? As filhas dele, irmãs de caridade, sem pedir permissão na igreja. Então, concluindo, os meus primos são todos filhos de irmãs de caridade. Então, todos os meus primos, por parte da minha mãe, são filhos de irmãs de caridade. E meu avô sempre brincou muito com isso. E a gente gostava muito dessas coisas. Sempre quando tinha festa na família, a gente mais pequenininha assim, ia correndo atrás da Fé para pegar o presente que ela havia levado. Para quê? Para a gente entregar para a pessoa. Porque aí a gente falava uma frase que era assim, que a gente adorava. A gente pegava o presente, ia da pessoa e falava assim: esse presente Fé deu. Pra gente era o máximo aquilo. Parecia que a gente estava falando uma frase de outro mundo e ninguém podia brigar conosco. Porque o presente Fé deu, aí não tem outra diferença nisso.
E aí nós fomos crescendo, eu às vezes não entendia muito bem, né? E aí quando eu comecei a entender essa relação de irmã de caridade, de casar as irmãs de caridade, eu ainda brincava bem também com isso, de que os meus filhos eram todos filhos de irmãos de caridade. A gente brincava muito com isso, com as pessoas. Eu tenho os primos, meus primos são todos filhos de irmã de caridade. Aí as pessoas, como assim tal? E sempre passou por situações assim diferenciadas na família, já que era uma família de gente que gosta de brincar com as coisas. E isso foram assim várias situações que aconteciam por causa do nome das três, a fé, a esperança e a caridade, né? Então a igreja é o local mais assim interessante com relação ao nome das três. Por exemplo, se você envia uma mensagem escrita hoje, né, no caso de hoje, via WhatsApp, Facebook, você tem que colocar que é o nome delas, porque se você colocar assim, sem especificar muito, a pessoa que está lendo a mensagem acha que você está escrevendo, fazendo alguma oração, né, porque a fé, esperança, caridade, tal, as pessoas às vezes não entendem muito bem. Aqui não, aqui porque as pessoas são conhecidas, né? Mas se você escreve para mandar para outro lugar, uma coisa mais religiosa, você tem que explicar, que é o nome delas, o nome, Fé, Maxilan, e por aí vai, né? E das pessoas acharem que é apelido e essas situações todas. E, e a minha mãe, ela sempre passou por... Minha mãe hoje está com 85 anos, fazia 86, muito lúcida, saudável, ela gosta muito de contar essas histórias. E ela sempre foi confundida, ela trabalhava na FAST e trabalhava na área de serviço social. Então ela mexia muito com essas questões assim, de ir na casa, fazer visita, conhecer as pessoas, necessidade de cada um. E aí as pessoas achavam que a minha mãe era irmã de caridade. Chegava lá e procurava assim, eu gostaria de falar com a irmã, não, a irmã de caridade. Aí os amigos se ligavam, né, que não era a irmã de caridade, é a caridade mesmo. Então, assim, são fatos que são muito interessantes da nossa família com relação ao nome das três, né? Então, são várias situações que já passaram. Teve o fato que há muito tempo atrás foram fazer aqui na região uma notícia no jornal, com o nome das três. O jornal escrito fez uma notícia com o nome das três, sobre a raridade dos nomes e tal. E aí, quando tiraram a foto, são três velhinhas, né? As três já tinham cabelo branco, tem mais tempo isso. Aí tirou a foto das três e colocou no jornal. Só que botou uma foto grande, que a foto ficou muito bonita, por sinal. Botou uma foto grande. Aí parece que a manchete era mais ou menos assim, a mãe de idade tá solta, alguma coisa assim, nesse sentido, assim, como se tivesse alguma coisa a ver com roubo, né? Então, tava assim a manchete bem grande, a bandidagem tá solta, a foto das três, e aí mais abaixo, a notícia das três. A bandidagem tá solta, a notícia, a manchete, a foto delas e a notícia delas. Mas aí foi muito engraçado isso, né? Porque... ainda bem que elas moravam aqui em cidades conhecidas, que as pessoas entenderam que era algo que tinha dado errado. Então, sempre acontece algo na família que, por causa do nome, fica diferente. E como meu avô era uma pessoa muito que gostava muito de brincar com essas coisas, então ele sempre propagou isso mais ainda, né? Mais recente agora, eu fui à igreja, fui rezar. Estava lá em Vitória, um local onde ninguém me conhecia. Então, o padre fazendo homilia, eu participando da missa, concentradíssima aqui, quietinha. E aí o padre, na homilia dele, ele começa a falar assim, hoje nós vamos ter que começar a abusar da caridade. Aí eu já me desconcentrei, né? Falei assim, não vai dar certo. Aí ele começa, a homilia dele começa a pregar muito isso, né? A gente abusar da caridade, nós vamos ter que abusar da caridade. Ele falou isso umas 3 vezes, até o ponto que eu levantei e saí. Falei, não tem como eu participar da missa, não consigo concentrar e ninguém entender nada, né? O que entendeu o quê? Ninguém entender nada daquilo ali. Mas foi muito engraçado. E meu avô, ele sempre dizia assim,
dizem que a gente tem que fazer a vida, para ser boa, a gente tem que fazer muita caridade, né? Aí ele dizia assim, mas eu e a Ginita era o apelido da minha avó, nós fizemos muito mais do que isso, nós fizemos a caridade, a fé e a esperança. Então nós já estamos na bondade eterna. E meu avô brincava muito com isso, ele ensinava a gente a brincar com isso. E a gente muito pequeno, eu custei entender, porque para mim era muito normal, né? Era o nome delas mesmo, e era muito bacana. Infelizmente, e ainda para de uma forma engraçada e triste ao mesmo tempo, existe a frase que esperança é a última que vai, né? Infelizmente, na nossa família, a esperança, ela não cumpriu essa regra, infelizmente. Era uma pessoa extremamente alegre, extrovertida, mas ela nos deixou há mais, né, alguns anos atrás, já virou uma estrelinha, tá lá de cima rindo aqui para nós, contando as histórias, que ela era uma pessoa muito esportiva, muito para cima, muito boa. Então, assim, aí a nossa família fica nessa garantida. Os nomes que ficam, nomes rodando, sempre acontece algo para ficar mais diferente ainda, né? É tanto se você começar a escrever história da nossa família na internet, ou começa a digitar alguma coisa que eu coloco o nome dos familiares, aí vem aquelas correções automáticas da internet, que os nomes são tão diferentes que não cabem, sempre vem esses nomes. Então, eu agradeço, essa é a nossa história, a história da família, dos filhos de Itagiba e Ginita. Um grande abraço e até mais.